Lucy Arantes, psicóloga, coach e terapeuta quântica. Apresenta Programa Terapia Vibracional, abordando temas sobre redução de estresse e mudança comportamental através de terapias inovadoras. Bom dia, é um prazer enorme estar aqui com vocês, trazendo uma abordagem de mudança, autoconhecimento, transformação. O meu trabalho, ele é focado em terapias que sempre tem que te trazer um resultado. Então, a terapia que eu mais gosto, a que eu mais falo para vocês, o que eu trago bastante resultado, é a terapia com equipamento, é a biorressonância. É um equipamento onde a gente faz uma leitura do teu campo eletromagnético. Na medida em que eu conecto sensores na pessoa, a pessoa vai sentindo um relaxamento, uma sensação de tranquilidade, melhora tanto o campo físico, mental, emocional e energético. A gente consegue identificar desequilíbrios, pontos desarmônicos que pode estar em qualquer um desses níveis. Na medida em que a gente encontra esses pontos desarmônicos, o equipamento me traduz informações. Essa corrente elétrica que ele capta do teu corpo, ele me traz informações. Pode ser conflitos emocionais, pode ser traumas, pode ser um desequilíbrio físico, pode ser o risco de desenvolver uma doença. Às vezes a gente consegue captar desequilíbrios no teu campo energético. Você não tem a doença ainda, você está desenvolvendo. E aparece para mim risco de câncer. E aí você começa a pesquisar, né? E começa a tratar. O que é esse tratamento? Ao mesmo tempo que ele me dá essa informação do teu corpo, esse teu desequilíbrio, ele me diz qual é a melhor terapia para você naquele momento e eu reenvio uma outra frequência, uma outra vibração para o teu corpo, onde o teu corpo começa a corrigir aqueles desequilíbrios. Às vezes, numa única sessão, você já se sente bem, já se sente ótimo, já não precisa de mais nenhuma, tá legal, mudou. Mas ela traz também informações que às vezes estão no nível inconsciente e às vezes estão no nível consciente, mas que você não deu muita importância. Então, de repente, a gente começa a trabalhar coisas que às vezes a pessoa não tinha se apercebido que aquilo era um problema. Isso é autoconsciência. E na medida em que você tem consciência desse problema, você tem a possibilidade de escolha. Você tem a possibilidade de escolher. Quero tratar ou não quero tratar? Quero mexer nisso ou não? Às vezes, as pessoas que me procuram querem apenas melhorar os sintomas, aquilo que estão sentindo. E melhoram, mas não necessariamente se curaram. Por quê? Porque sempre tem algo que está motivando, que está incentivando esse desequilíbrio. Doença, eu sempre vejo como um desequilíbrio. E aí, na medida em que você trabalha o que está originando o desequilíbrio, provavelmente a doença desapareça, porque você não tem nada que motive ou incentive essa doença. Então, quando eu falo de doença, e aí eu vejo a doença como uma oportunidade de autoconhecimento, uma oportunidade de compreensão do que está acontecendo com a minha vida, uma oportunidade de crescimento, de transformação. Se a gente vê a doença como uma inimiga, ou a gente luta contra ela, ou a gente nega, ou a gente fica apático, né? Tem pessoas que às vezes têm uma notícia de doença e ficam completamente apáticos. Eu não sei se vocês já ouviram falar do efeito nocebo, não é o placebo, mas o nocebo. Tem casos, tem relatos em alguns livros que chegam a contar assim, um paciente que não tinha nada muito grave, recebeu um diagnóstico errado de câncer, isso internado no hospital. Um outro paciente que tinha o câncer recebeu também o diagnóstico errado, dizendo que o problema dele estava tranquilo, era fácil de resolver. O resultado é que o que tinha câncer saiu bem do hospital e o que não tinha câncer morreu. Esse é o efeito nocebo. Às vezes, a gente, quando acredita em algo, a gente vibra aquilo. E a gente desenvolve toda uma maneira de reagir e funcionar a partir daquilo que está na minha emoção, no meu pensamento e no meu campo, óbvio, né? Porque aí você começa a se sentir daquela forma.
Então, é muito comum, por exemplo, vamos dar um outro exemplo, não precisa ser tão trágico, mas a empresa está passando dificuldades e tem uma notícia de que vai ter que demitir alguns funcionários. Algumas pessoas já paralisam, já começam a trabalhar menos, já começam a ter mais dificuldade. É óbvio, né, que ela gera uma condição, ela entra naquela energia, naquela vibração da empresa e vai ser demitida. Quem não entra nessa vibração continua produzindo, continua fazendo. Não é isso que vai desmotivar ou não uma pessoa. Então, muitas pessoas chegam a ter situações que vivem em função daquilo que acreditam. A minha proposta é uma proposta de tratamento, é uma proposta de mudança. E nenhuma mudança é fácil, né? Quando a gente pensa em livre-arbítrio, em escolha, né? Eu falei há pouco que, assim, a gente tem escolha. Quando a gente não sabe o que acontece com a gente repete. A gente repete. O padrão pode até não gostar do que está acontecendo, mas a gente acaba repetindo, né? Eu tinha um relacionamento, não deu certo, eu arrumo outro, não deu certo, eu arrumo outro, não deu certo. Um outro exemplo, eu entro no emprego, brigo com o chefe, aí sou mandada embora. Eu entro no outro emprego, brigo com o chefe, sou mandada embora. Eu entro no outro emprego, brigo com o chefe, sou mandada embora. O que é isso? Isso é um padrão. É um padrão de desequilíbrio, pode estar no campo físico, pode estar no campo mental, pode estar no campo emocional. E esses desequilíbrios, quando eu não entendo o que acontece, eu não percebo, o que acontece? Eu vou repetindo. Quando eu tenho consciência, e é isso que eu trago para vocês, né? A chamada autoconsciência. Você tem a possibilidade de escolha, você tem o livre-arbítrio, né? Que para uns isso é maravilhoso, que te dá a possibilidade de escolher. E para outros, simplesmente é paralisar, né? Às vezes você fica com tanto medo de errar, tanto medo de fracassar, quando você faz essa escolha, que você paralisa. Aí você não segue em frente. Então, quando eu vejo um desequilíbrio, quando eu vejo uma doença, quando eu vejo padrões de repetição, eu encaro como uma oportunidade de crescimento, de amadurecimento, de transformação. E essas experiências, quando eu incorporo na minha vida, nas minhas emoções, eu amadureço. Eu me torno uma pessoa melhor, eu me torno uma pessoa diferente, né? Eu me torno uma pessoa onde eu tenho uma boa autopercepção de mim mesma, onde eu me respeito, onde eu tenho autoestima, né? Eu sei o que eu sou, eu me amo, eu tenho responsabilidade por mim mesma e principalmente autoconhecimento. Eu estou falando agora dos 7 chakras, né? Chakra básico, percepção de si mesmo, chakra sexual ou sacral, autorrespeito, plexo solar, autoestima. Eu estou falando do cardíaco, amar a si mesmo. Estou falando do laríngeo, da garganta, onde você consegue expressar aquilo que você sente, que você pensa. Estou falando do frontal, onde você tem a responsabilidade por si mesmo, você consegue sentir e perceber as coisas e se responsabilizar por elas. E estou falando do coronário, que é o autoconhecimento. Então, quando eu tenho tudo isso, eu chamo de consciência. A consciência, ela simplesmente integra todos os nossos chakras e ela possibilita que a gente faça escolhas, que a gente tenha livre-arbítrio, respeitando a nós mesmos e principalmente aos outros, né? Quando a gente pensa nessa possibilidade de escolha, eu posso decidir se eu quero ou não mexer naquele ponto. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, é muito comum os meus clientes virem com uma queixa, com um sintoma e depois de 3 meses melhorarem. E aí a gente, né, no bate-papo final, eu digo, olha, você me procurou com essa e essa e essa queixa, isso tudo está resolvido, mas nesse processo eu identifiquei esse e esse ponto. Você quer trabalhar? E às vezes as pessoas dizem não. Alguns dizem sim, outros dizem não. E os que dizem não, ok, sem problema nenhum. A gente tem que respeitar o tempo do outro. E aí o outro segue e de repente volta depois de X tempo. Por quê? Porque sentiu a necessidade de mexer naquele ponto.
Quando a gente pensa em livre-arbítrio, quando a gente pensa em consciência, a gente pensa em alma, né? Em algo além do nosso corpo. Quando a gente pensa em maneiras de agir, maneiras de pensar, em percepção do mundo, a gente está falando de personalidade, a gente está falando de duas coisas. Uma coisa que me conecta com algo divino, que eu sou, né? Que me respeita, que respeita o outro. E estou falando também de algo que é a minha maneira de ser. E quando eu aceito, né, quando eu lido com essas desarmonias da minha mente, das minhas emoções, eu vou resistir menos à mudança. Porque acontece o seguinte, quando vocês me procuram, vocês querem mudar, né? Ninguém vai lá para dizer, ai, minha vida tá ótima, nossa, não sinto nada, tô aqui só para me conhecer melhor. A última pessoa que disse isso, na semana seguinte, trouxe um monte de problemas. Então, quem procura ajuda, procura mudança. E, infelizmente, inconscientemente, ou às vezes conscientemente, a gente resiste às mudanças. Primeiro, porque a gente está numa zona de conforto, então é natural que eu haja como eu sempre agi. Segundo, tem os padrões de repetição, que muitas vezes você não tem nem consciência que é um padrão de repetição. Quando você vê, você já fez. E, teoricamente, pode não ser um problema, mas pode ser um problema. Então, começa a perceber isso, você começa a poder escolher, decidir, trato isso, não trato. E quanto mais, quando você procura esse tipo de mudança, o que a gente quer? A gente quer o teu melhor, em todos os sentidos. Quer que você tenha qualidade de vida, quer que você esteja melhor. Quando você vai fazer essa mudança, essa resistência aparece. E aí é onde a gente entra trabalhando com outras técnicas. Então, por exemplo, eu uso o Psyche, eu uso o EFT, eu uso uma cura quântica, eu uso trabalhos de coaching, desenvolvimento de inteligência emocional, planejamento de ação, revisão de obstáculos. Eu uso distorções de pensamento, que está na abordagem da psicologia cognitiva. Não sou cognitivista, mas uso várias técnicas que são muito boas. Então, essa resistência à mudança pode ser consciente ou inconsciente. Consciente, identificado, vamos trabalhar. Inconsciente, começamos a perceber determinados padrões que te bloqueiam, vamos desbloquear. E aí sim, você consegue, porque tem uma coisa, né? A resistência à mudança, ela gera desarmonia na sua mente. Isso vai te levar à tensão, que vai te levar à frustração, que te leva à raiva, ou a um transtorno de ansiedade, ou a uma depressão. Quando isso tudo começa a acontecer, o que ocorre? Muda a tua vibração, você entra em desarmonia. Se isso se mantém por muito tempo, e tem pessoas que vivem assim anos, o que a gente faz? A gente transforma isso numa doença física. Vira um problema, né? Vira um problema do coração, um problema do fígado. E quando você tem esse problema, aí que eu digo, essa é a oportunidade para a gente entender o que está acontecendo. E quando a gente ignora esses sinais de como a gente vem vivendo e o que está acontecendo, a gente ignora a informação da alma, né? A informação da nossa essência, porque é esse desequilíbrio lá de trás que gerou o teu problema físico. E a medicina tradicional, o que ela faz? Ela trata o problema físico, né? Muitas vezes ela vai te dar remédio para eliminar os teus sintomas, mas não necessariamente tratar a sua doença. E quando a gente tem um olhar mais amplo, mais integrado em todos os campos, você tem uma possibilidade de descodificar a mensagem dessa doença e compreender melhor que região, que área da tua vida tá doente. Não é o corpo, não é a cabeça, né? Eu deito e não durmo, eu tenho insônia. O que é que está por trás disso? Então, o físico, ele é um instrumento. Nosso corpo, ele tem que ser visto, ele tem que ser cuidado, e muito bem cuidado, porque ele é o nosso centro de informações. É ele que vai dizer pra gente, olha, você tá bem, você não tá. Quando você tem desarmonia, quando você tá em doença,
existe alguma coisa que não está positiva, que não está legal na tua vida. Você sofre com isso. E quando você melhora, a doença desaparece. Quando você trata lá o emocional, quando você trata lá o mental, aquele problema físico normalmente desaparece. Agora, uma coisa é legal, né? Já que a gente está falando aqui de cura, a gente está falando de processos de mudança, a gente está falando de uma tomada de consciência, nós estamos falando do livre-arbítrio, da possibilidade de escolha, quero resolver, não quero resolver. É importante que vocês tenham a certeza que quando vocês se curam, quando vocês melhoram, nunca mais a gente vai voltar naquele estado de origem, lá do começo. Não existe isso. Cada momento a gente está em transformação. A cada desequilíbrio do meu corpo está diferente. E quando ele recupera dentro daquele padrão. Então é importante também a gente ter claro que você vai seguir em frente, mas nem sempre o teu corpo vai voltar lá como se tivesse 20 anos, né? Brincadeira, mas não dá. Por quê? Porque a gente está caminhando. A gente tem um processo, né? Então, muitas vezes você toma um remédio, melhora o sintoma, beleza, mas não necessariamente você resolveu o problema, porque às vezes, e mesmo energeticamente, né, às vezes a gente começa a tratar o problema, a dor ou o desequilíbrio vai mudando, né? Agora é no fígado, agora é na perna, agora tá na cabeça. E não tem problema, porque na verdade quando você começa a mexer, você começa a ver que tem tanta coisa interligada, que são essas interligações que fazem toda a diferença. Por isso, usar diversas abordagens vão te atender dentro daquilo que você precisa. Então, quando a gente fala, né, de aceitar a doença, é aceitar que você está num processo de mudança. Isso é parar de sofrer, né? Porque tem gente que fala assim, eu tô muito doente, meu Deus, agora eu vou morrer. Acabou, para de comer, não faz mais atividade física, já não tem vontade de sair de casa, vai morrer, né? A única coisa certa que a gente tem nessa vida, a única coisa certa da hora que a gente nasce, é que a gente vai morrer. O nosso corpo é finito, a nossa alma, a nossa essência, não. Quando a gente expressa aqui, né, através do nosso corpo, através da nossa fala, através da nossa mente, os nossos pensamentos, as nossas ações, nós estamos expressando também a nossa alma. Agora, uma coisa vocês tenham certeza, na medida em que a gente trata bem esse corpo, na medida em que a gente cuida da nossa alma, que a gente respeita a nossa alma, a gente tem a possibilidade de viver o tempo que for da melhor maneira possível. Quanto mais difícil for aceitar as mudanças, aceitar que a gente consiga, de uma maneira geral, superar determinadas coisas, por exemplo, eu vou falar do luto. O luto de morte, não o luto de perda de emprego, perda de relacionamento. Porque o luto de morte, você não tem a pessoa mais aí. Então você tem que aceitar. Essa realidade é uma das realidades mais duras que a gente tem. E dependendo da forma como você lida com o teu luto, com a tua dor, com o teu sofrimento, você vai carregar esse luto anos. E veja bem, o luto exige uma transformação. O luto é um processo de mudança. A nossa vida se desestrutura, o nosso tempo fica ocioso, as nossas obrigações. Às vezes a pessoa que morreu fazia tanta coisa que de repente a gente não sabia, agora tem que fazer, tem que aprender. Muitas vezes, por exemplo, um pai ou uma mãe morre, pode desestruturar a família financeiramente, emocionalmente. Enfim, o luto, a gente, quanto mais resistente em termos de aceitação desse processo, mais o meu sofrimento se prolonga. O luto, ele te leva à depressão, à melancolia, à tristeza, à dor profunda. Eu costumo dizer para os meus clientes que o luto chega a doer até o cabelo da gente, né? O cabelo, a gente não sente nada, mas dói. E quando você aceita a morte, você começa a trabalhar isso de uma outra forma. E aí você começa a transformar a sua vida. Por isso que luto é processo. Pode levar anos para você superar.
mas vai depender muito da tua resistência à mudança, da tua capacidade de fazer essa transformação. Eu vou falar um pouco mais das outras técnicas. Então, eu tenho o biofeedback e a biorressonância. Excelente, trata todo tipo de problema, emocional, físico, mental, dor, reequilíbrio. A gente consegue fazer perguntas para o teu inconsciente, que ajuda bastante, trazer uma série de informações, ajuda a tratar karma, resgates kármicos, é bem legal. O EFT, que a maioria conhece, são pontos de acupuntura, onde a gente estimula através de toques com os dedos. É muito eficiente, muito legal. É uma técnica que eu ensino bastante para os meus clientes. Eles fazem e quem faz gosta, adora. Tem o Psyche, que é um equilíbrio através do corpo, através de crenças no nível inconsciente, que é muito bom. Equilíbrio do hemisfério direito e esquerdo. Eu tenho a cura quântica, que aí é pura energia e não tem equipamento, sou eu e a pessoa, né? E muitas vezes, essa terapia eu adoro, porque a pessoa sente, né? Esses dias eu fiz um trabalho com uma menina que estava em Portugal, ou seja, ela sentiu tudo lá, depois começou a chorar, deu todo deu uma mexida nela geral. E a pessoa sente, não importa onde a pessoa esteja, né, ela vai sentir essa mudança. É uma abordagem que eu amo de paixão, é uma terapia rápida, mais barata, é uma terapia que dá para fazer em meia hora, desde que vocês cheguem mais cedo, deixem tudo anotado. É uma terapia onde a gente consegue mexer todos os campos da pessoa e detalhe, é uma terapia que o outro não precisa nem saber, porque a gente trabalha com a energia do amor. E mandar amor para o outro é ótimo, né? O processo de cura, a capacidade de mudança está no outro. Então, se eu mando amor, eu mando energia de cura para o outro. E se ele estiver pronto, ele muda, ele faz o processo. Então, eu não preciso de autorização para mandar amor para ninguém. Tem clientes que nem gostam desse tipo de trabalho e eu estou mandando energia positiva para ele durante a sessão. Quando eu vejo, tem mudança. Isso é muito legal, isso é fantástico. Então, assim, é uma terapia rápida. Tem muita gente que usa esse tempo de meia hora, às vezes até para me conhecer, para conversar um pouco sobre o que está acontecendo. Também é um custo mais acessível. Então, pessoal, entre em contato. O telefone, vou repetir bem devagar, porque às vezes o pessoal fala, você fala rápido. 50 49 0863. 50 49 0863. 50 49 0547. 50 49 0547. Quem quiser ouvir os programas, no site tem todos os programas lá. Terapia Vibracional sp.com.br. Vou repetir. Terapia Vibracional sp.com.br. Pessoal, meu trabalho, meu objetivo é ajudá-los a mudar e trabalhar também as resistências à mudança e trazer autoconsciência, conhecimento, amor, cuidado, mudança de foco, mudar a percepção, a visão do mundo. Isso vai ajudá-los a se sentir melhor e a terem equilíbrio na vida de uma maneira geral. Um grande abraço a todos, até semana que vem.